O volume 109 de One Piece foi lançado e com ele o maravilhoso SBS, onde temos diversas informações fantásticas sobre a obra. E dessa vez, Eiichiro Oda tava pouquíssimas ideias. Além de ser muito direto em algumas respostas, trouxe novidades bombásticas dessa história, como a revelação de um novo Chichibukai e uma das top 5 melhores espadas de One Piece. Oda também descreveu melhor os poderes da Nikkyu Nikkyu no Mi e da Toshi Toshi no Mi. A Bonnie tá cada vez mais próxima aí de ser uma Mugiwara. E só dessas informações a gente já consegue tirar muita coisa interessante. Mas claro que não parou por aí. Tivemos questionamentos que podem aludir à volta de Shiki o Leão Dourado, a localização do One Piece e a revelação da mãe do Luffy. E como vocês gostam, também tem pergunta sobre bunda, tá? Mas um pouco diferente do que vocês estão imaginando. Eu sou o Lipe, deixa aquele like, se inscreve no canal e lembra que a gente vai estar todos os dias no Anime Friends e vamos ter um painel com o Evandro no dia 21. Cara, aparece lá, vai ser sensacional. Vamos conversar muito de One Piece, mas agora só simbora, porque tem muita coisa pra gente falar. Shiki o Leão Dourado. Um leitor perguntou o seguinte: Shiki o Leão Dourado apareceu na história principal, então isso significa que o que passou no filme Strong World foi implementado oficialmente no enredo principal de One Piece? Eiichiro Oda poucas ideias responde: bom, você pode incorporar o filme inteiro de maneira forçada se quiser, mas se fizer isso, não vai ficar muito conectado com a história principal. Mas com respeito ao filme Strong World, o que eu penso é: o Shiki que existiu originalmente na história principal é a mesma pessoa utilizada no filme. Sim, ele tá na história principal desde o começo. Mas se não tivesse sido usado no filme, Shiki não teria comido a Fua Fua no Mi. Eu tenho uma regra autoimposta de não criar um cara que possa sair por aí, né, voando livremente, porque esse é um mangá de piratas. Mas agora, como essa fruta foi usada no filme, eu vou ter que usar ela na obra original. LOL. Uma estranha implementação inversa aconteceu aqui. A primeira coisa que chama a atenção aqui é essa questão do Oda se limitar para criar personagens que voam. Isso sempre me chamou muita atenção porque me dá a entender que nesse universo há algum lugar muito importante que só pode ser alcançado através do voo. Será que a gente tá falando de Laugh Tale? E vamos ser realistas aqui? Como fica claro, todo o filme acaba forçando o Oda a fazer alguma coisa ou outra. Ele claramente nunca quis uma Fua Fua no Mi no seu universo, mas foi obrigado a fazer ela pelo filme Strong World. Lembram desse take aí da Uta no final de um ano? Pois é, ao meu ver, tá? Nada mais foi do que um recurso para vender mais ingressos do filme Red, que foi um gigantesco sucesso. Então a Uta acabou sendo canonizada e também, né, de maneira a servir mais para o filme, né, a uma mídia alternativa do que de fato para o mangá. Mas assim, isso do Oda ter falado que vai usar a Fua Fua no Mi na obra deixou algumas pessoas eriçadas, se questionando se é um prenúncio do retorno desse homem, mas a real é que ele deve estar se referindo mais a flashbacks do que qualquer outra coisa. Vimos o Shiki avançando em God Valley, e quando tivermos o flashback, o lendário flashback do Shebek, o Leão Dourado com certeza vai usar os poderes da levitação, algo que não era planejado pelo Oda, mas vai ter que fazer, né, porque o filme já estabeleceu essa condição para o personagem. A minha opinião, tá, é que todo filme tem que ser consumido como uma mídia alternativa mesmo, né, uma linha do tempo paralela ao enredo principal, o famoso filler, né? É o filler do filme filler, é o filmer, é o filler, é tudo filler. Menos o que o Oda desenhou, tipo o volume 0, né? Que o volume 0, cara, tá tudo ali bonitinho, tem o Shiki, etc e tal, mas ele em nenhum momento usa Fua Fua no Mi. E aquela parte ali do filme, aquela parte da história desenhada pelo Oda, é canônica. Bunda de homens. Leitor mais assanhado clamou: desenhe bunda de homens. Desculpe, mas por favor desenhe, ajoelhando-se. Por favor, desenhe a bunda de cada membro masculino da tripulação do Chapéu de Palha, eu imploro. Oda, pouquíssimas 10 responde: não vou desenhar, não tô interessado. A habilidade da Nikkyu Nikkyu no Mi. Um leitor perguntou: Oda Sensei, os únicos lugares onde a habilidade da Nikkyu Nikkyu no Mi de Kuma pode levar as pessoas se limita aos lugares que o Kuma visitou pessoalmente? Oda responde: sim, isso mesmo, porque no passado Kuma viajou por todo o mundo. Essa é uma condição muito importante, né, que traz um limite muito legal para a fruta. Senão o Kuma poderia simplesmente enviar qualquer inimigo pro meio do sol, né, pro meio de um vulcão, do inferno, enfim. Mas o debate que essa explicação do Oda gerou foi o seguinte:
por que ele foi até certos cantos do mundo. O que, por exemplo, ele foi fazer em Etheria. No flashback do personagem, a gente vê como ele relata suas aventuras para Bonnie, passando por diversas ilhas que sua filha viu num livro e queria visitar. A primeira resposta que a Bonnie dá para ele quando questionada onde ela gostaria de ir é exatamente sobre as Ilhas do Céu. Então faz sentido Kuma passar por lá e conhecer o Etheria. Ele foi visitar a ilha como um desejo de sua filha. Inclusive, quem sabe, né, se ela se curasse, ele não poderia enviar ela para lá. Mas vocês sabem como ela pode ir para lá também, para outra ilha do céu, entrando na tripulação dos Chapéus de Palha, indo para Elbaf junto com eles e subindo a Yggdrasil. Tá meu headcanon melhor que o filme Strong World. Então vamos para a timeline da Bonnie e a habilidade de sua fruta. Um leitor perguntou: a Akuma no Mi da Bonnie é a Toshi Toshi no Mi, o que a torna uma humana manipuladora da idade, certo? Isso significa que se ela continuar mantendo a idade de alguém jovem, né, mantendo a pessoa sempre na sua juventude, essa pessoa não morrerá? O Oda então responde: é assim que você pensa sobre isso? Mas no capítulo 1072, Bonnie disse o seguinte: quando se trata de coisas vivas, a efetividade não durará para sempre. Então, em algum momento, os efeitos serão desfeitos. Presta atenção que o Oda nesse SBS simplesmente está falando que uma galera lê One Piece com o terceiro olho e não presta atenção em nada. E sobre a linha do tempo da Bonnie, um leitor perguntou: no capítulo 1096, um dos dois meninos que jogou pedras em Kuma usava o chapéu de cowboy e tinha sardas. Ele tem a mesma aparência de um dos membros da tripulação da Bonnie. Eles são talvez a mesma pessoa? Oda responde: cada um dos membros da tripulação dela apareceu no Reino Sorbet antes. Além disso, cada um deles é retratado como tendo uma queda pela Jinny, ou seja, a tripulação pirata de Bonnie é originalmente formada por amigos do Kuma, que também eram pescadores fortes que cuidavam da Bonnie enquanto ela crescia. Eles protegerão Bonnie com todo o coração, como se ela fosse filha deles. Atualmente, Bonnie foi capturada por Akainu e escapou. Sem se juntar a Gil e os outros, ela foi sozinha encontrar seu pai. Depois foi atrás de seu pai em Marejoa, fugiu no navio do reino Tajini e infiltrou-se em um navio do governo. Quando chegou perto de Egghead, naufragou e foi resgatada por Luffy e os outros. Bonnie, vou matar o Vegapunk, e foi assim que tudo aconteceu. Então esses aí são os caras que a gente conhece da tripulação da Bonnie, né? O Gil, o Tots, o Part e o grande Potato. E assim, a tripulação dela é como se fosse um bando de tiozão, gente fina pra caramba, gente boa querendo cuidar dela, saca? Não faz sentido demais que ela entre pra um bando com uma idade mais aproximada ali. É óbvio que ela é muito mais nova, né? Mas o Chopper ali tá parelho com ela. E assim, em 10 anos, ela vai ter 22 e o Luffy 29. A Nami 30, o Usopp 29 também. Os caras vão estar numa idade relativamente muito mais aproximada que a dela, tá ligado? Então, sei lá, coloca a Bonnie no bando. Será que eu tô muito iludido com isso? Você também tá? Eu tô viajando na maionese? Novo Chichibukai. Esse aqui deu o que falar e tinha mesmo o que dar. Um leitor ousado e alegre perguntou o seguinte: como era o Chichibukai que o Ace derrotou? O Oda dá uma resposta muito boa e muito completa. Ele se parece com isso. Seu nome é Hanafuda e seu hobby é coletar frutas ou ancestrais. O que ele está planejando por trás disso permanece desconhecido. Sua altura é 5 metros e 14 centímetros e ele é conhecido como o Rei dos Lagartos. E na mesma hora que eu li isso, minha mente explodiu porque eu fiz uma conexão entre alguns pontos que eu acredito, cara, apontarem para a realidade. O Page One e a Ult são mencionados como filhos de um certo pirata que nunca foi nomeado e acabou falecendo. O Kaido conhecia o pai deles e por isso acolheu os dois, fazendo-os se juntar aos Piratas das Feras. Ult eventualmente roubou duas Akuma no Mi do Kaido, a do Paxcephalossauro e a do Espinossauro, que ela e seu irmão comeram. Eu acredito fortemente que o pai desses dois era o Hanafuda, e ele foi o principal responsável por conseguir tantas oas ancestrais poderosas para a tripulação do Yonkou. Inclusive, lembra como o Kaido menciona, né, que a fruta do Yamato foi muito difícil de conseguir? Será que ele e o Hanafuda partiram em alguma missão? Será que o Hanafuda passou por maus bocados para conseguir essa fruta? Um detalhe muito legal é que Hanafuda é um jogo de carta e está relacionado a baralho, assim como todos os grandes subordinados do Kaido e principalmente os Tobiropo.
Isso justificaria com precisão porque todos esses personagens possuem zonas ancestrais, além de explicar ainda melhor o porquê, né, do Kaido, após a morte desse homem, ter acolhido seus filhos. E assim, a alcunha dele é o Rei dos Lagartos. Vocês lembram que Fruta todo mundo esperava que fosse aparecer na tripulação do Kaido, mas não apareceu? Exatamente a do Tiranossauro Rex, e isso não casa perfeitamente com o Rei dos Lagartos. Pra mim, cara, mais um headcanon aqui, tá tudo muito bem conectado e é melhor que o filme Strong World. Uma sacanagem, que tipo assim, eu gosto do Strong World, tá ligado? Eu acho o filme maneiro, mas o Luffy Preta Skip, ganhar do Chique, que era uma viagem, né? Mas é um filme legal. A Espada de Fugitora. Um leitor pediu, por favor, nos diga o nome e o ranking da Espada do Fugitora. Oda respondeu, ela se chama Yakuza Kassen. Ela é uma Shikomizui e uma das Saijo Woazamono, as espadas de mais alto grau, do famoso grau supremo. Essa Meitou foi feita por Fugetsu Kizaburo do país de Wano. Para quem não se lembra, o clã Fugetsu é uma das 5 grandes famílias de Wano abaixo dos Kozuki, responsável pela jurisdição de Kibi. Fugetsu Omisubi, que herdou o antigo design que era para ser do Yamato, né, era o antigo daimyo da região. Outro detalhe legal, né, é que a espada em si provavelmente recebe seu nome em homenagem ao filme Shin Heitai Yakuza Kassen, estrelado por Shintaro Katsu, que é o autor que o Oda se inspirou para criar o Fugitora. Então agora a gente tem aí, né, 5 espadas do mais alto grau. A Shodai Kitetsu, a Ace do Roger, a Mura Kumogiri do Barba Branca, a Yoru do Mihawk e agora a Yakuza Kassen de Fugitora. O detalhe é que até então a espada do Mihawk continua sendo a mais poderosa de todas, porque diferente das outras Saijo Osamono mostradas, ela é a única que é uma Kokuto, uma espada de lâmina permanentemente negra. Alpha e Califa. Pergunta, Alpha, membro da CP8, ela é parente da Califa? Além disso, o CP9 é uma organização não conhecida do público, mas a CP0 é conhecido publicamente? Oda simplesmente ignorou a segunda pergunta, mas respondeu a primeira. Alpha é a irmã mais nova de Califa. Entre os integrantes da CP9 de 22 anos atrás, vimos Lasky. Ele é o pai dessas duas. Basicamente, a Cypherpool cria filhos sem parentesco para que se tornem excelentes agentes de inteligência. Então o caso deles é raro. Na realidade, eles foram criados individualmente, separados um do outro, quase sem nenhuma ligação familiar. Isso porque a emoção, né, pode se tornar uma fraqueza nesse mundo. Lá no review do capítulo 1100 eu falei que elas eram irmãs, né? Mas assim, grande mérito, né? As duas sendo iguais, se comportando extremamente parecidas, enfim. A mãe do Luffy? Esse provavelmente foi o ponto mais comentado desse SBS, então vamos ter muita calma e atenção aqui. O leitor lançou: Olá, Oda-san, a vovó Neon disse que a imperatriz de 2 gerações atrás morreu por estar perdidamente apaixonada, mas a imperatriz de 2 gerações atrás era a Shaki. Por que a vovó Neon mentiu sobre isso? E Eiichiro Oda, pouquíssimas ideias, contestou o seguinte: essa é uma questão de compreensão de leitura, de interpretação de texto, não é uma mentira. A vovó Neon estava falando da enfermidade do amor que ela também teve. O fato é que no passado, as imperatrizes e as guerreiras desse país sempre morriam dessa enfermidade sem entender a verdadeira razão, mas nos anos recentes, a vovó Neon e outras imperatrizes parecem ter evitado a morte ao sair para o mar. E aí ele complementa, né, com esse gráfico. Imperatriz de 3 gerações atrás, Gloriosa fugiu. Imperatriz de 2 gerações atrás, Shaki fugiu. Imperatriz anterior, Toritoma, morreu da enfermidade do amor. A atual imperatriz, Hancock, vivendo um amor não correspondido. E Oda aproveita para dar uma rápida timeline. Hancock e suas irmãs foram escravizadas. Fisher Tiger libertou os escravos, Gloriosa recebeu as notícias e pegou as 3 irmãs para cuidar delas. Elas viveram em Sabaody com a Shaki. Gloriosa e as 3 irmãs então, né, foram para a Ilha das Mulheres. Muito legal termos melhor explicado a breve jornada da Hancock até a Amazon Lily, mas que surreal deve ter sido viver em um lugar onde o tráfico de pessoas é tão normalizado. Imagina só o que a Hancock, a Sandersonia e a Marigold sofreram esses anos todos só de ver, sei lá, a casa de leilão e não poder fazer nada. Enfim, é realmente complicado demais.
Mas eu também me pergunto, né, será que o Oda tá querendo brincar aí de que a Hancock vai sobreviver e pra sobreviver ela vai ter que sair pro mar, vai ter que se juntar ao Luffy talvez? Enfim, fica aí um ponto pra se pensar. Mas o detalhe mais interessante, né, que a gente tem que discutir aqui é o seguinte: toda poderosa mulher de Amazon Lily se apaixona por um homem poderoso. E até nesse mesmo SBS, o Oda alude que a vovó Onion estava apaixonada por um membro dos Piratas Rocks. Então a Gloriosa parecia estar apaixonada por Shebek. Shaq caiu de paixão por Rayleigh. Hancock não vive sem Luffy. Quem poderia ser o homem que fez Toritoma literalmente morrer de amores? A ideia que a galera mais está levantando, né, é de fato ser Monkey D. Dragon, e isso até que faz sentido, né, afinal ele é um homem muito poderoso. Mas o meu maior questionamento sobre isso é o seguinte: diferente da Shaq e da Gloriosa, Toritoma morreu. Ela não saiu pro mar, ela não foi viver uma paixão proibida junto de seu amor. Então é possível que ela simplesmente tenha falecido em Amazon Lily através dessa doença, né? Sem que ela e sua grande paixão tenham, digamos, consumado essa relação. Além disso, o Oda já deu algumas informações sobre a mãe do Luffy e aparentemente ela não vai fazer parte dessa história. É claro que ela poderia muito bem ser introduzida em um SBS ou até ter uma breve menção, sei lá, por parte do Dragon, né? Eu acho que, para ser sincero, eu gostaria bastante de saber mais sobre ela, por mais que o próprio Oda tenha dado a entender que não vai trazer muita informação sobre. Mas assim, tem tanta gente pra Toritoma ter se apaixonado também, né? O próprio Shiki, algum marinheiro poderoso tipo um almirante, Shanks, Mihawk, mano, por aí vai. Até o próprio Kaido. E se ela na real é a mãe do Yamato? E aí? Enfim, é muito legal saber mais sobre a vida da Hancock, sobre as Imperatrizes Kuja, e é uma grande pena, tá? Uma verdadeira pena que a Toritoma não seja o Crocodile. Porque aí sim ela seria a mãe do Luffy. Se bem que ela até parece um pouco com o Crocodile mulher desenhado pelo Oda, né? Só que com o cabelo pra frente ao invés de jogado pra trás. Ele, o sonho dos homens nunca tem fim, enfim. Assim como a grande maioria das guerreiras Kuja, né, seu nome é dado através de uma flor. Em português é lírio tocha, e em inglês é Torch Lily. Seria mais um indício de que Nefertari de Lily fundou Amazon Lily. E para finalizar o SBS, o Oda termina com um review da Vega Cola e uma mensagem perturbadora no final. A análise dessa bebida é o seguinte: no momento em que você bebe, a sensação pungente do gengibre entra em ação e o aroma de maçãs e limões se espalha por sua boca. O extrato de ashwagandha e as folhas de ginkgo ativam tanto o seu cérebro que as ideias não param de surgir. Que delícia, hein? E aí, antes da pergunta final, deixa seu like e se inscreve no canal. E o leitor simplesmente lançou o SBS, essa sessão de perguntas e respostas, nunca existiu. Hã? O quê? O que é isso no céu?